A história mostra aí pra gente que muitas ações elas vão a zero com o tempo. Por exemplo, a Mesbla do Brasil aí, talvez se você já tem mais de 35 anos, você já tenha conhecido a Mesbla, você provavelmente conheceu a Mesbla, mas hoje ela não existe mais. Então, o mundo aí tá cheio disso, de empresas que aparecem e empresas que somem. Por isso também, algumas vezes, é bem arriscado você investir apenas em ações individuais. Ao invés da gente ficar procurando aí uma agulha num palheiro, por que a gente não compra o palheiro inteiro? Por que a gente não tem uma carteira diversificada com várias ações? E a boa notícia para você que está me ouvindo e ainda não sabe disso é que essa oferta existe no mercado e eles são chamados ETFs. E eles permitem que você compre uma carteira globalmente diversificada ou restrita a um país, mas completamente diversificada em vários setores com apenas um clique. E se uma ação é um pedacinho de uma empresa, o título seria como se fosse um pedacinho de um país. Não estou falando aqui que você está comprando um pedaço dos Estados Unidos, um pedacinho do Brasil, mas você está emprestando dinheiro efetivamente para o governo, para que ele possa utilizar o seu dinheiro com o que ele acha necessário, com saúde, com educação ou com qualquer outra coisa que ele julgue necessário, e em troca disso, ele vai estar te pagando juros pelo dinheiro que você está emprestando para ele. E os títulos do governo, como por exemplo o Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+, e todos esses tesouros que a gente tem, aqui no Brasil, os Treasury Bonds lá nos Estados Unidos, eles são considerados os investimentos mais seguros que existem, porque um governo ele tem o poder de imprimir dinheiro, cobrar impostos e tem uma probabilidade muito baixa de dar um calote. Pode acontecer, como a gente já viu em casos como o da Grécia, mas isso é muito raro de acontecer. Mas aí você pode estar se perguntando, Pedro, se o Tesouro Direto eles são mais seguros e têm um rendimento bom, por que eu não só invisto no Tesouro Direto ao invés de me arriscar em ações? Justamente porque com menor risco do Tesouro Direto, a gente também tem um retorno menor. É claro que no Brasil ele tem um retorno bem significativo, mas ainda assim a gente consegue retornos maiores na Bolsa de Valores, mas justamente porque o risco também da Bolsa ele é muito maior do que você está emprestando dinheiro para o governo. A grande sacada aqui de uma carteira de investimentos saudável e sensata é encontrar um equilíbrio entre as ações e os títulos para o nosso perfil. As ações elas são o motor de crescimento da nossa carteira. É com ela que provavelmente a gente vai encontrar e vai ter os maiores retornos. E os títulos, eles são os amortecedores da nossa carteira. Eles estão lá justamente para suavizar as quedas e os momentos de incerteza da bolsa. Agora aí que a gente já entendeu o que são as ações e os títulos, a pergunta de US$ 1 milhão é: como montar uma carteira de investimentos segura, sensata? E a premissa aqui é que a simplicidade e a disciplina elas vão superar a complexidade e a genialidade de qualquer pessoa. Você não precisa ser um gênio do mercado financeiro para ter sucesso. Você precisa de um plano sólido, disciplina e paciência. E paciência é a palavra-chave. A decisão mais importante que você vai tomar aí como investidor não é qual ação ou qual título você vai comprar. É a sua alocação de ativos, ou seja, a proporção de ações e títulos da sua carteira. Essa decisão vai determinar 90% do retorno e do seu risco. Uma carteira com 80% de ações, 20% de títulos, ela vai ser muito mais volátil e vai ter um retorno esperado maior do que uma carteira com 40% de ações e 60% de títulos. E para definir a alocação ideal para você, isso depende de três fatores principais: o seu horizonte de tempo, a sua tolerância a risco e a sua necessidade de assumir risco. Se você ainda não sabe qual o seu perfil financeiro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário completamente de graça para que você consiga entender qual o seu conhecimento com relação ao mercado financeiro e qual o seu apetite a risco. Ele não vai demorar mais de 2 minutinhos para você preencher, são questões muito práticas e rápidas, e depois que você preencher ele, você vai ter um entendimento e um conhecimento muito maior daquilo que você sabe e de qual é o seu perfil financeiro para que você comece a investir e assim você consiga montar uma carteira muito mais balanceada para o seu perfil financeiro. Então, não deixe de conferir esse formulário do seu perfil financeiro, porque ele vai te ajudar demais. E, por exemplo, quanto mais tempo você tem até precisar do dinheiro que você está investindo, mais risco você pode assumir. Por exemplo, se você tem 25 anos agora e está investindo para a sua aposentadoria,
você pode ter uma alocação mais agressiva em ações, porque você vai ter décadas aí para se recuperar de qualquer queda do mercado financeiro. A sua tolerância a risco, isso é um pouquinho mais psicológico. Quão confortável que você estaria vendo a sua carteira cair 20, 30, 40%, 50% numa crise? Por exemplo, quando eu estava investindo em 2019, 2020, eu vi a minha carteira brasileira cair por volta de 40, 45% de uma forma muito rápida. Como que você se sentiria vendo o seu dinheiro, não sei, se você tem 100 mil investidos, se você tiver 500 mil, se você tiver 1 milhão investidos, você vê 300, 400, 450 mil simplesmente sumirem da sua carteira. É claro que você não vai estar perdendo esse dinheiro, porque você só perde dinheiro quando você vende os seus ativos. E se você estiver comprando empresas perenes, empresas boas, empresas que são resilientes à crise, você vai estar mitigando o seu risco de uma forma tremenda. Mas qual seria aí o seu apetite a risco? Quanto que você estaria disposto a ver a sua renda cair, os seus investimentos, a sua carteira cair? Já a sua necessidade de assumir riscos. Se você precisa de um retorno aí de 7% ao ano para você atingir os seus objetivos, você precisa assumir mais riscos e ter mais ações. Se seus objetivos eles são mais modestos, você pode se dar o luxo de ter uma carteira um pouco mais conservadora e procurar um retorno um pouco menor do que 7% acima da inflação. E se você ainda não parou para pensar no seu perfil financeiro, se você é agressivo, moderado, conservador, como eu falei com vocês alguns segundos aí atrás, o link desse formulário para te mostrar qual é o seu perfil vai estar aqui embaixo na descrição. Então não deixe de conferir esse formulário. Esse formulário ele é totalmente de graça e você vai conseguir entender um pouquinho mais do seu perfil financeiro. Com o tempo, se as nossas ações se valorizarem mais do que os títulos, a nossa carteira que começou com 60% de ações e 40% de títulos, ela pode estar valendo 70% agora em ações e 30% em títulos. E a gente precisa rebalancear. Isso é algo que a gente vai fazer periodicamente, talvez uma vez, 2 vezes por ano. Isso depende da valorização e da diferença que você está tendo aí na sua carteira. Beleza? Eu falei muita coisa aqui sobre investimentos, sobre alocação de ativos, rebalanceamento de carteira, ações, títulos, ETFs, tudo isso. Mas como que a gente consegue colocar tudo isso em prática? Hoje, mais do que nunca, a gente tem ferramentas acessíveis aí para construir uma carteira de investimento sólida e diversificada. E uma excelente opção para a gente fazer isso são os ETFs, que eu falei com vocês lá no começo e vou falar um pouquinho mais em detalhes agora. O ETF ele é simplesmente um fundo de investimentos que é negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação. A grande vantagem desses ETFs é que um único ETF ele pode conter centenas ou até milhares de ações ou de títulos. Eles podem fazer um mix dos dois aí. E eles conseguem te dar uma diversificação instantânea a um custo muito baixo. Você não vai estar precisando pesquisar várias ações, vários títulos do governo, mas você pode estar sim pesquisando um ETF que vai estar te entregando isso de uma forma muito mais prática. ETFs que vão investir no mercado americano, ETFs que vão investir no mercado brasileiro, ETFs que vão investir no mercado global, ETFs que vão investir em ações americanas e tesouros americanos, enfim, ETFs que vão te entregar a mais variada diversificação. Cabe a você aí entender o que é necessário para o seu perfil. É justamente aquele exemplo que eu falei. Ao invés de a gente estar procurando uma agulha no palheiro, uma ação que se destaca muito bem com relação a todas as outras ações, a gente pode comprar o palheiro inteiro e estar muito mais diversificado e muito mais protegido. É claro, quanto mais protegido a gente está, quanto menos risco a gente corre, menos é o nosso retorno. Aqui que entra o seu perfil financeiro. Se você quiser um lugar onde você consegue controlar melhor os seus ativos, onde você consegue avaliar e dar nota para os seus ativos, eu tenho o dashboard de investimentos aqui para você. Ele é uma planilha que vai te ajudar a classificar os ativos que você tem em carteira, porque nessa planilha você vai estar alocando notas aos seus ativos. Se você acha que esse é uma nota 10, se você acha que esse ativo é uma nota 8, se você acha que esse ativo é uma nota 7, você vai estar justamente alocando essa nota para os ativos que você tem em carteira e a planilha ela vai fazer todo o trabalho para você. Ela vai falar quanto que você tem que comprar daquele ativo, quanto que você tem que vender de um determinado ativo, se você precisa rebalancear a sua carteira, tudo baseado nessas notas. Então, é uma planilha bem completa, ela vai te dar uma visão geral, vai te ajudar muito também com relação ao seu imposto de renda no final do ano, porque
porque você vai ter nela todos os seus ativos, por quanto você comprou, por quanto você vendeu, tudo isso de uma forma muito simples, muito intuitiva. Então, não deixa de conferir esse dashboard de investimentos, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a fazer esse controle aí de todos os ativos que você tem em carteira, assim como tem me ajudado já há anos. Eu não preciso pagar mensalidade por isso, eu não preciso compartilhar os meus dados com ninguém, eu sou dono dos meus próprios dados, eu que faço a gestão dos meus próprios ativos. Eu gosto muito dessa planilha, eu gosto muito desse dashboard de investimentos, justamente por isso, porque eu sou dono dos meus dados, eu que gerencio tudo aquilo que eu tenho. Se você ainda não conhece o dashboard de investimentos, eu vou deixar o link dele aqui também na descrição para que você possa conhecer. Vai lá, dá uma olhada. Eu tenho alguns destaques dele lá também no meu Instagram, então deixa de conferir um pouco mais sobre ele. E se esse vídeo aqui te ajudou a clarear um pouco mais as suas ideias, te dá um mapa para começar a sua jornada, manda aquele like aqui, não deixa de curtir esse vídeo aqui para que eu saiba que esse conteúdo está valendo a pena para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas aí, com familiares, com quem também quer crescer, quer conquistar a sua independência financeira. E galera, vamos pro próximo vídeo, porque esse ano aí eu vou estar explorando muito conteúdo aqui no YouTube, vou estar trazendo muito conteúdo aqui para que a gente consiga crescer juntos nesse mundo dos investimentos aí, que a gente consiga atingir a nossa liberdade financeira o quanto antes. Obrigado por vocês terem me assistido aqui. Se vocês ainda não são inscritos, não deixem de se inscrever aqui no canal e até semana que vem.